O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Ouvimos na primeira leitura um trecho do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, só para contextualizar um pouquinho, foi o profeta que mais sofreu. Mais sofreu. Ele foi desprezado, deixado sozinho, abandonado e jogado nas cisternas. Você sabe o que é cisternas, não sabe? Ou eu preciso traduzir para você o que é cisterna? Você sabe, né? Então, depósito de resíduos. Foi jogado lá. E por quê? Porque anunciava a palavra de Deus. Anunciava a palavra de Deus. Então, de repente, a gente pode pensar, ou se tem uma interpretação desta maneira do profeta, como alguém que prevê o futuro. Não, o profeta não prevê o futuro. O profeta exorta sobre o presente. Sobre o presente. De modo que, quando não se escuta o que diz o profeta no tempo presente, no tempo futuro vai ter consequências. Mas ele não prevê, como adivinhar o que vai acontecer no futuro. Não. Por quê? Porque ele anuncia a palavra de Deus. Ele é mensageiro de Deus. E como todos os que anunciam a palavra de Deus, por si só, enfrentarão as consequências disso. Por quê? Porque o mundo não quer saber de Deus. Porque o mundo não quer saber de dar ouvidos à palavra de Deus. Você anuncia a palavra de Deus, mesmo que seja sem palavras, sem usar a palavra, anuncie a palavra de Deus com a sua vida, nas realidades da vida onde você está, vai sofrer consequências, porque o mundo não quer saber de Deus. E a palavra de Deus, quando é anunciada, incomoda. Incomoda. Vede o que aconteceu com o profeta Jeremias. O que quiseram fazer com ele? Você ouviu no texto. Quiseram matá-lo. Porque estava incomodando. Então, se a vida sua... duas coisas. Se a nossa vida está tranquila demais, é porque nós estamos vivendo segundo o mundo.
Aí você fala assim, ai, padre, pelo amor de Deus, eu não quero saber de ser incomodado, não. Eu quero continuar tendo uma vida tranquila. Mas se está tranquila demais, cuidado. Porque um cristão não tem muita tranquilidade não, viu? Pelo fato de ser cristão. Então, como o profeta Jeremias, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos vossos servos e profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, ou que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. É o profeta que está dizendo isso. É Deus que está dizendo isso. E está dizendo que vai acontecer se não ouvir e meditar e praticar as palavras e as exortações que o profeta anuncia. Quais são as pessoas que falam hoje em nome de Deus? E é preciso a gente ter cuidado também com quem a gente escuta. Porque tem uns que estão falando aí em nome de Deus, que Deus não falou por meio deles, não. Estão anunciando aí uma vida tranquila, uma vida sossegada, que não vai ter problemas, que não vai ter sofrimento, que não vai ter situações difíceis. Se alguém fizer este anúncio, desconfie. Desconfie. Porque não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Então o profeta anuncia a palavra de Deus. Este homem tem que morrer. Este homem tem que morrer. Porque anunciou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando é anunciada, incomoda. Confronta a realidade da vida. E tem que confrontar mesmo. Nós temos que nos sentir questionados e profundamente questionados com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus está manifestando a nós o seu amor, como nós cantamos no refrão do Salmo. Como que é o refrão do Salmo que nós cantamos? Repitam. Gente, vocês não lembram nem no refrão do Salmo? Que memória curta, meu Jesus. Vai lá, respondam aí. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Se depender da coragem que vocês estão repetindo, acho que Deus não vai responder nada, não. Estão tão desanimados, meu Deus do céu, estou pensando não sei no quê. Vou citar e você repete. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Olha lá, vocês também não estão observando o que o padre está dizendo. O que eu falei? Eu digo e vocês repetem. Para com esse negócio de dizer junto com o padre. É para repetir, não é para dizer junto. Eu digo, depois vocês repetem. Vamos lá para ver se nós acertamos agora? Vamos lá. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Olha como ficou bonito. Assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Vejam, assim como o salmista reza, pedindo para que Deus nos responda pelo imenso amor que Ele tem para conosco, de vez em quando Deus nos corrige de maneira mais severa, justamente porque nos ama. Justamente porque nos ama. Não é porque Deus está descontente conosco ou nós estamos sendo infiéis. Isso Ele sabe que nós somos mesmo, de vez em quando a gente cai e levanta. Mas não é por isso, Ele responde e nos corrige porque nos ama.
Você que é pai, você que é mãe, já teve que corrigir o seu filho? Sim ou não? E você corrigiu? Corrigiu porque você não amava? Corrigiu porque você não amava? A resposta pode parecer uma pegadinha. Muito pelo contrário, se corrige, o filho corrige justamente por excesso de amor. E às vezes a correção do pai e da mãe é um pouco severa, não é? Às vezes tem que ser. Né? E quando em casa alguém corrige, né, de um jeito e o outro corrige do outro, vira uma bênção dentro de casa. Não é assim? O filho descobre que o pai ou a mãe é mais suave, né? Então, a correção que Deus faz é por amor, porque Deus quer o nosso bem, porque Deus quer a nossa salvação. E a correção de Deus, muitas vezes, deve passar pela boca dos seus profetas, dos seus mensageiros. No Evangelho tem duas perguntas que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus faz muitas perguntas. Às vezes reclamam do padre porque o padre faz pergunta na missa. Eu falei, mas Nosso Senhor faz muito mais. Eu não faço nem a metade. E as perguntas minhas são perguntinhas tão simples, diferente das perguntas do Nosso Senhor. Mas duas perguntas. De onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Quem que está fazendo esta pergunta? São os da terra de Jesus. O povo que viu Jesus crescer, que viu Jesus brincar, que viu Jesus trabalhar, que viu Jesus ser adulto durante mais de 30 anos. Jesus está em Nazaré. Jesus está na sua casa, na sua terra. E são a gente dele que está fazendo esta pergunta, vendo as maravilhas que ele está realizando, porque ele ficou escondido, entre aspas, ele ficou oculto durante todo este tempo. E de repente, quando ele aparece, ele começa a realizar um monte de sinais. De onde ele recebeu tudo isso? Nós conhecemos a família dele, nós sabemos gente de quem ele é, né? Como a gente diz aqui em Porto Feliz, né? A gente sabe. Como assim ele está realizando sinais, prodígios, milagres? Está curando, está libertando. De onde ele aprendeu tudo isso? De onde lhe vem tudo isso? Né? E a segunda pergunta não é bem uma pergunta. E ficaram escandalizados por causa dele. Sendo que o que deveria acontecer com os da terra de Jesus? Eles deveriam ter fé. Eles deveriam ter a certeza de que aquele que estava realizando sinais diante deles é o que o Senhor prometeu que viria, o Salvador, o Messias. Será que também nós não nos escandalizamos com Jesus? Será que também nós não nos escandalizamos com a sua proposta de vida? E de repente, por isso, a proposta de Jesus para nós se torna uma coisa distante. Porque a gente acha, não, isso não é para mim. Isso é para fulano, isso é para ciclano, isso é para aquele abençoado lá, isso é para aquele outro lá daquela casa, isso é para aquele fulano lá de família tal, isso é para o filho lá da vizinha.
E o texto termina de forma surpreendente. Versículo 58 do capítulo 13 de Mateus diz assim: E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Porque eles não tinham fé. Gente da terra e Jesus, que deveriam ser os primeiros, o rejeitaram. E no nosso tempo, de geração em geração, as pessoas continuam rejeitando Jesus. Vide o que anda acontecendo no mundo. Vide o que anda acontecendo no mundo. As pessoas vivem rejeitando Jesus. E não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Então, olhemos para Jesus, fixemos verdadeiramente o nosso olhar nele e pensamos que ele converta o nosso coração. De verdade. Ele toque em nós, converta-nos e desperte em nosso coração o dom da fé para experimentarmos tudo o que ele deseja manifestar em nós e por meio de nós. Ele nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.